Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Super John. A gente mudou o nome, a gente está fazendo agora uma série contando os acontecimentos da vida do nosso bebê John, que se encontra na UTI. Já está caminhando aí para quase 100 dias que ele nasceu e está na UTI. Fica à vontade para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha que ajuda a gente demais e compartilhe se você gosta da nossa história, compartilhe com pessoas que você acha que precisa de ouvir testemunho do que Deus faz nas nossas vidas. Hoje eu vou falar para vocês sobre translucência nucal alterada, um exame que é feito. Aqui o nosso foi feito com mais ou menos 13 semanas, mais ou menos não, eu tô vendo aqui o exame, 13 semanas e 4 dias. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que oraram pelo John. O último vídeo que eu fiz, eu estava muito angustiado, porque o nosso bebê já estava ficando em ar ambiente, né, que ele usa traqueostomia. Ele já estava ficando em ar ambiente, sem ventilação, porém ele teve um descompasso ali na sua saúde, ficou todo alterado e precisou novamente de voltar para um ventilador mais potente, precisou de voltar para tomar morfina, Precedex, tomou midazolam também, muitas drogas pesadas, mas graças a Deus, graças às orações de vocês, Deus nos ouviu e ele já está melhor. Estou gravando esse vídeo aqui dia 29/10, domingo, ele passou mal no dia 26 e foi constatado que era infecção urinária. Eu fiquei espantado como que uma infecção de urina pode fazer tanto estrago assim, mas o médico me explicou que um bebê com as características do John, com cardiopatia, com dificuldade na área respiratória, com traqueostomia, aquilo tudo ali, ele tem uma bolsinha de colostomia também, então quando vem uma infecção assim, é muito difícil para ele. E ele havia ficado horas fora da ventilação, né? E ele estava desmamando da ventilação. Isso tudo concorreu para que ele tivesse esse quadro pior, a gente ficasse assustado, visse ele ficando roxo, ele desfalecendo nos nossos braços. Mas Deus estava conosco o tempo todo e por causa disso eu quero agradecer a Deus primeiramente, a vocês e deixar um versículo aqui, que é o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a gente fala versículos assim, a gente conhece da palavra, mas é muito automático, a gente não toma posse daquilo. Mas isso que a gente está vivendo com o John, a gente está vivenciando realmente a palavra de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, para a vida dele. E quando a gente meditar em versículos assim, porque não basta a gente decorar a Bíblia, a gente tem que meditar e pensar no que aquilo significa pra gente, quem escreveu isso, o salmista que escreveu isso, o que ele estava passando naquele momento, o que ele estava sentindo naquele momento e trazer isso pra nossa vida. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza e a gente ora com muita fé que a gente vai sair daquela UTI, vai vir pra casa e mostrar pra vocês. Então hoje é o episódio 2, eu vou falar sobre o exame de translucência nucal do nosso bebê. Vou deixar aqui na tela as informações. Foi com 13 semanas e 4 dias que a data, né, que começou a princípio a gravidez foi dia 28 de novembro. E aqui começou a nossa luta, o nosso medo. Porque esse exame aqui dando alterado pode significar uma possível trissomia. Trissomia são 3 cromossomos, são pares de cromossomos que em vez de ser pares são trios. E ele pode ocorrer no cromossomo 21, no cromossomo 18 e no cromossomo 13. Quanto maior o número do cromossomo, né, mais para o final, menos grave, podemos dizer assim, é a síndrome. Isso aqui, gente, eu não entendo, eu não tenho conhecimento médico para falar isso aqui. Eu estou falando do jeito que eu entendi, me perdoem que se você for da área e eu estiver falando alguma besteira. Mas o que deixou a gente apreensivo foi essa questão do trissomia do cromossomo 21, que ele deu 1 em 1, trissomia do cromossomo 18, 1 em 4 e cromossomo 13, 1 em 27. O cromossomo trissomia no cromossomo 21 é a síndrome de Down. No cromossomo 18 é síndrome de Edwards e cromossomo 13 é síndrome de Patau. A síndrome de Patau, a 13, ela é muito mais agressiva. Tanto a 13 quanto a 18, alguns dizem que são incompatíveis com a vida. A criança não vive muito tempo, muitas vezes não chega ao nascimento. E a do cromossomo 21 é a síndrome de Down.
A síndrome de Down tem vários níveis, né? Tem pessoas que conseguem fazer faculdade, trabalhar, levar uma vida basicamente normal, fazer tudo que uma pessoa sem trissomia faz. Então, isso aqui já começou a preocupar a gente, porque a gente, quando quer engravidar, quer ter um filho, a gente pensa, a gente sonha, né, em ter uma criança perfeita, ativa, que vai brincar, que vai fazer tudo na vida. Quando vem um exame desse, a gente não deixa de se preocupar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui havia osso nasal visibilizado, que é uma outra característica também. Quando ele está ausente, pode significar uma coisa, pode fortalecer o prognóstico de ser a trissomia do cromossomo 21. Mais para frente, ele teve uma alteração nesse osso nasal. Quem vê o John hoje não imagina o susto que a gente teve quando viu essas coisas aqui, né? Quando ele começou a vir para o mundo, eu tinha medo de olhar para ele. Sério, eu tinha receio. Eu peguei o celular assim, comecei a filmar e eu tinha medo de olhar para o celular. A gente não abriu essa questão para as pessoas na época, porque são coisas assim que a gente quer guardar no nosso íntimo. A gente tinha a fé, tinha a esperança que ele não teria isso. Graças a Deus, ele não tem nenhuma trissomia. Então, se você caiu nesse vídeo aqui pesquisando sobre isso, porque a gente viu vários vídeos também na época pesquisando sobre alterações de cromossomo, de trissomia, e a gente viu vários pais falando sobre milagres. Esses exames, eles não são 100%. Os médicos falaram pra gente, isso aqui não é certeza de alteração, mas é uma coisa que tira um pouco a nossa paz. E eu particularmente fiquei mais preocupado com isso. Eu pensava muita coisa, como que meu filho seria, se eu não poderia fazer certas coisas com ele. A Grace sempre mantendo o foco. Meu filho não vai ter isso, meu filho não vai ter isso, meu filho não tem nada. Ela falou assim, Di, eu não sinto, ele tá aqui dentro de mim, na minha barriga, no meu ventre, né? Eu não sinto que ele tem nada. Deus tá falando comigo, Deus tocava no coração da Grace, e a fé dela me emocionava, mexia comigo. E a gente orava, e buscou a ajuda, né, na igreja. A gente conversou com o nosso pastor. Sim, pessoas seletas que a gente escolheu para orarem por nós. E hoje eu posso testemunhar aqui com o coração aberto e trazer uma palavra de paz para você, se você estiver passando por isso. Se você que está vendo esse vídeo conhece alguém que talvez esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo, faz esse vídeo chegar para ela, porque Deus está falando com você. Tenha paz, calma. Um exame não quer dizer o fim de nada. Deus é o fim, Deus é o começo. Deus sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Deus que criou as nossas vidas. Deus criou o meu filho. Deus criou todas as criaturas. Através da palavra dele tudo surgiu. Então fica em paz. Não é porque a translucência nucal deu alterada que o seu filho vai ter alguma coisa. O John fez exame genético de trissomia após o nascimento, né? É de praxe. E mesmo depois que ele nasceu, vendo ele, olhando para ele, eu ficava perguntando pro pessoal lá da UTI, gente, ele é normal? Como é que tá isso aí? Como é que tá a nuca dele? E o nariz? Eu ficava perguntando. Porque logo que ele nasceu, eu peguei ele e fui pra UTI com ele nos braços. E a Grace ficou na sala de cirurgia, né? Fazendo os cuidados. Depois foi pra observação na sala pós-cirúrgica. E eu ficava preocupado. E eu lembro que uma médica olhou pra ele assim. Ele tava muito inchadinho, né? Quando nasceu, normal. E ela falou que ele tinha alguns traços de alguma trissomia. Aquilo, mesmo vendo ele, mesmo tendo orado, aquilo mexeu demais comigo. Aquilo me deixou assim... Eu lembro que nesse dia eu vim aqui em casa buscar algumas coisas. Eu vim o caminho todo chorando. Eu tava com medo até de bater o carro, de tanto que eu tava desesperado, de achar que o meu filho realmente tinha alguma coisa. Voltei pro hospital e no outro dia, pela manhã, eu tava com o meu coração tão apertado, eu fui conversar com a Grace. Falei, Grace, a médica falou que ele tem alguns traços de trissomia e tal. E a Grace, meu filho não tem. E nesse momento,
Deus foi providencial conosco mais uma vez. A médica geneticista entrou no quarto. Porque nesse momento a gente não estava no UTI, a gente estava num apartamento onde a Grace estava se recuperando da cesariana. A minha sogra estava com ele lá na UTI, que é 2 andares abaixo, e eu estava com a Grace lá conversando com ela, e entrou a geneticista. E aquilo no meu coração, eu chorava, eu contava pra Grace, eu estava angustiado, e a Grace, calma, Diego, não tem nada. A geneticista entrou para conversar com a gente, e ela ia pedir o exame, né, pra ver se tinha alguma coisa, e ela perguntava pra gente, vocês têm algum parentesco? Alguém na família de vocês tem alguma trissomia? Vocês já fizeram... aquelas perguntas de praxe, né? E ela, a princípio, parecia que ela não estava querendo dar algum parecer, porque não tinha sido feito o exame ainda. Mas a gente perguntou pra ela, o que você acha, assim, fisicamente e tal, não sei o que. Ela, não, olhando pra ele, não vi nenhum traço de trissomia, nem de Down, nem de Patal, nem de Edwards, nada. Ele, assim, fisicamente, assim, ele tá perfeitinho. Ele tem, sim, algumas alterações de má formação. Ele tem uma microftalmia, que é um olhinho menor que o outro, o olho direito dele é menor do que o outro, e a orelhinha direita dele também é diferente da esquerda. Só que bebês com alterações congênitas de coração, sim, eles tendem sim a ter algumas alterações. Ela falou, não significa que ele tem alguma síndrome, mas são mais de 6.000 síndromes. Muitas pessoas que estão por aí, às vezes, têm alguma síndrome e nem sabem. Só que essas 3 de alterações de cromossomo, né, em vez de ser do pares, são 3, são, assim, as que alteram grande coisa na vida, são as mais conhecidas, as outras são mais raras. Ele ainda está fazendo outros exames, mas eu tenho certeza que eu vou trazer resposta para vocês aqui, que o meu filho não tem nada dessas questões, e aquilo pra gente foi assim, sabe? Deus, naquele momento, pegou todo o fardo que eu tava assim, tirou das minhas costas, aquela dúvida que eu ainda tinha, se meu filho tinha alguma coisa, caiu por terra. Então, meus amigos, meus irmãos, todos que estão me ouvindo, não aquele versículo que eu falei no vídeo passado, não perturbe o seu coração, crê em Deus, crê em Jesus. Ele faz a obra. O John é um milagre, o John é uma prova disso. Por mais que o seu coração fique perturbado, não permita que isso tire a sua paz. Entrega seu filho para Deus, consagra ele para a obra de Deus, que ele vai fazer a vontade dele, descansa em Deus. Tá? No próximo episódio, a gente vai falar de algum outro tema. Eu tô fazendo na ordem cronológica à medida que a gente foi tomando os sustos e sendo livrado pelo amor de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esquece, se você é novo, de se inscrever no canal para acompanhar a nossa história, ativar o sininho, deixar a curtida, comenta aí se você já teve alguma experiência assim, os milagres, as orações de vocês eu continuo contando, e até a próxima. Não esquece de compartilhar com quem precisa, com quem Deus tocar no seu coração. Um abraço e falou!